Olá meninos, vamos ver mais um vídeo de uma matéria que costuma suscitar algumas dúvidas, fazer algumas revisões que têm a ver com a multiplicação e a divisão por uma décima, uma centésima e uma milésima. Multiplicar por uma décima é o mesmo que dividir por 10. Eu multiplico por uma décima ou divido por 10. É a mesma coisa, dividir por 10 ou multiplicar por uma décima. Multiplicar por uma décima ou dividir por 10, ando uma casa decimal para a esquerda. Se eu tiver o número 34,5, quando multiplico por uma décima, ando uma casa decimal para a esquerda. Se eu tinha a vírgula aqui no 4, então ando uma casa decimal para trás, para a esquerda. A mesma coisa se eu dividir por 10. Se eu tenho a vírgula no 4, ao dividir por 10, ando uma casa decimal para a esquerda. Multiplicar por uma centésima é o mesmo que dividir por 100. Multiplico por uma centésima é o mesmo que dividir por 100. Ou dividir por 100 é o mesmo que multiplicar por uma centésima. Quando multiplico por uma centésima ou divido por 100, ando duas casas decimais para a esquerda. Duas casas decimais. Se observarmos o mesmo número, 34,5 vezes uma centésima, ando duas casas decimais para a esquerda. Então, se eu tinha a vírgula no 4, ando uma casa, duas casas decimais. Acrescento um zero na casa vazia e ponho uma vírgula. A mesma coisa se eu dividir por 100. Ando uma casa, duas casas decimais para a esquerda e ponho a vírgula na casa vazia. Multiplicar por uma milésima é o mesmo que dividir por 1000. Multiplicar por uma milésima é o mesmo que dividir por 1000, ou dividir por 1000 é o mesmo que multiplicar por uma milésima. Nesse caso, quando eu multiplico por uma milésima ou divido por 1000, ando 3 casas decimais para a esquerda. 3 casas decimais. Pegando no mesmo número, 34,5, multiplico por uma milésima e ando 3 casas decimais para a esquerda. Então, se a vírgula estava no 4, uma casa, duas casas, 3 casas decimais. Acrescento 2 zeros e ponho a vírgula nas casas vazias. A mesma coisa se eu dividir por 1000. Uma casa decimal para trás, duas casas decimais para trás ou para a esquerda, 3 casas decimais para a esquerda, dividindo por 1000 ou multiplicando por uma milésima. Vamos agora à divisão. Se eu dividir por uma décima é o mesmo que multiplicar por 10. Cá está. Dividir por uma décima é o mesmo que multiplicar por 10. Ou multiplicar por 10 é o mesmo que dividir por uma décima. Nesse caso, quando eu divido por uma décima e multiplico por 10, ando uma casa decimal para a direita. Pegando no mesmo número, 34,5, quando eu divido por uma décima, se eu tenho a vírgula no 4, tenho a casa decimal no 4, ando uma casa decimal para a direita. Então, se está no 4, vai para o 5. A vírgula ficaria no 5, mas como eu não tenho mais nenhum número a seguir ao 5, fica só 100 vírgulas, fica 345. É a mesma coisa se eu multiplicar por 10. Se eu tenho a vírgula no 4, ando uma casa decimal para a direita e desaparece a vírgula. Dividir por uma centésima é o mesmo que multiplicar por 100. Cá temos, dividir por uma centésima é o mesmo que multiplicar por 100. Então, nesse caso, ao dividir por uma centésima ou multiplicar por 100, eu ando duas casas decimais para a direita. Duas casas para a direita. 34,5 a dividir por uma centésima, se eu tenho a vírgula no 4, eu ando uma casa decimal para a direita, duas casas decimais. Acrescento um zero na casa vazia. O mesmo se eu multiplicar por 100. Ando uma casa decimal, duas casas decimais e acrescento um zero na casa vazia. Ao dividir por uma milésima é o mesmo que multiplicar por 1000. Então cá temos
Dividir por uma milésima é o mesmo que multiplicar por 1000, ou multiplicar por 1000 é o mesmo que dividir por uma milésima. Então, nesse caso, ao dividir por uma milésima ou multiplicar por 1000, eu ando 3 casas decimais para a direita. 3 casas decimais para a direita. Temos 34,5, o mesmo número de sempre, a dividir por uma milésima. Se eu tenho a vírgula no 4, ao dividir por uma milésima, ando 3 casas decimais para a direita. Então, tenho a vírgula no 4, uma casa, 2 casas, acrescento um zero na casa vazia, 3 casas, acrescento outro zero na casa vazia. O mesmo acontece quando eu multiplico por 1000. Uma casa, 2 casas, 3 casas para a direita. Vamos então recordar. Dividir por uma décima é o mesmo que multiplicar por 10, ou multiplicar por 10 é o mesmo que dividir por uma décima. Dividir por uma centésima é o mesmo que multiplicar por 100, ou multiplicar por 100 é o mesmo que dividir por uma centésima. Dividir por uma milésima é o mesmo que multiplicar por 1000, ou multiplicar por 1000 é o mesmo que dividir por uma milésima. Ao multiplicar por 10, 100 ou 1000, acrescento zeros ou desloco casas decimais para a direita. Por outro lado, quando eu multiplico por uma décima, é o mesmo que dividir por 10, ou dividir por 10 é o mesmo que multiplicar por uma décima. Quando eu multiplico por uma centésima, é o mesmo que dividir por 100, ou dividir por 100 é o mesmo que multiplicar por uma centésima. Quando eu multiplico por uma milésima, é o mesmo que dividir por 1000, ou dividir por 1000 é o mesmo que multiplicar por uma milésima. Ao dividir por 10, 100 ou 1000, retiro zeros, se o número tiver zeros, ou desloco casas decimais para a esquerda. Espero que tenham percebido. Beijinhos e abraços.